Olá, queridos internautas e ouvintes. Me chamo Ítalo Marcos, esta é minha mãe Cícera Paz. Somos fisioterapeutas e estamos aqui mais uma vez para apresentar um novo trabalho, um novo estudo, nossa 10ª aula. A gente já aproveita para convidar vocês a assistirem às aulas anteriores, às 9 aulas anteriores, no nosso canal Fisiologia Como Escrevo. Então a gente pede muito que vocês possam compartilhar o conteúdo, dar aquele joinha, dar aquele like, se inscreve, comenta aí embaixo, é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Então a gente vai apresentar esse novo estudo que é direcionado a toda a comunidade científica, a vocês e a toda a comunidade científica, a todas as especialidades clínicas e médicas. E a gente vem com esse trabalho, esse novo estudo, com o título Interações ambientais hostis exercem comandos sobre proteínas inflamatórias, causando degeneração patológica nas contrações articulares e nos órgãos vitais. Agora é com a senhora Dona Cícera. Boa noite. Então, gente, é mais um conteúdo inédito, né, que nós trazemos aqui para vocês, dizendo que vocês ainda não viram, né, o que já foi visto tem aí em toda a literatura, mas nós trazemos sempre aqui conteúdos inéditos. E hoje nós estamos falando sobre essas interações ambientais hostis, que são comandos verbais de ódio, que está causando todas as inflamações nas articulações arteriais. Mas aí a gente vai ver com calma, cientificamente, como é que estes comandos chegam até os indivíduos e causam todos esses estragos nas articulações. Quem são estas quais são as inflamações que estão quais são os tipos de inflamações que estão sendo acometidas? Na realidade, nós temos mais de 30 inflamações, nós temos mais de 30 inflamações articulares, porém, eu elenquei aqui apenas algumas para mostrar para vocês, mostrando os estágios dessas inflamações, como elas acontecem. Por isso, aqui não foram citadas todas, né? Nós temos a espondilite anquilosante, nós temos a artrite, artrose, reumatismo, lúpus e fibromialgia. Então, eu coloquei essas 5 apenas para que a gente veja como cada uma delas, vocês vão observar que cada uma delas vai representar um estágio. Daqui a pouco a gente vai ver como é que isso acontece, certo? Todas estas inflamações possuem uma só causa, uma só origem, e muitos desfechos agregados em estágio, onde o diferencial é apenas a variante de herança gene em cada paciente. Aí você vai perguntar assim, como assim uma variante em cada paciente? Exatamente. Nós sabemos que quando quando o C é codificado, ele traz, eu já falei isso em aulas anteriores aqui, vocês podem procurar aí para ver. Ele traz uma herança gene de 4 heranças genéticas, né? Nós temos as adeninas, os timinos, as guaninas e os citocinos. Eu chamo assim no plural, porque em toda a literatura é tudo no feminino, porque na realidade se trata de homens e mulheres. Então, por isso que eu me dei ao luxo de chamar assim, né? Timinos e citocinos. Mas, então, veja só. Se você observar, por exemplo, no Covid, o que aconteceu no Covid? Nós vimos em uma família de 5 pessoas, 4 foram acometidas e uma não aconteceu exatamente nada com ela, não se contaminou, não teve nada. Nós também temos casos de casas onde crianças também não foram contaminadas. Nós temos casos de casais onde um chegou a óbito e o outro parceiro ou a parceira não aconteceu absolutamente nada, sequer foi contaminado. Então, como é que se explica? Eu vejo muitos questionamentos aí através da internet, perguntando que ninguém sabe explicar, ninguém sabe o porquê acontece isso. É muito simples. É porque vai depender da codificação de cada um, da fita genética que você trouxe codificada. É essa fita que vai dizer se você é uma pessoa, digamos assim,
incontaminável ou não, né? Se trouxe uma imunidade natural. Então é isso que vai acontecer. Nós vemos também outras informações na internet de que cientistas tentam codificar o genoma humano. Isso também não é possível de forma nenhuma. Por quê? Para codificar o genoma humano, ele teria que codificar todas as pessoas do universo, uma por uma, porque cada uma é única na sua herança genética. Não existe nenhuma igual. Como eu já falei em outros vídeos anteriores, o que nós temos são apenas 23 pares de células trabalhando em conjunto, organizadamente, dentro do nosso organismo, através de fitas leitoras, e são elas que fazem todo esse trabalho no nosso organismo. Então, só para resumir, isso aí não tem a variante, seria a herança gênica que vai definir a variante destas inflamações, que eu vou explicar com mais calma daqui a pouco, né? Então, vamos lá. Os comandos verbais agressivos de ódio insuflam aquele conjunto de células leitoras reversas que nós temos dentro do nosso organismo a atacar o nosso próprio organismo. Um pouco mais na frente eu vou ler algumas citações para vocês verem como é que a literatura tem tratado esse assunto, né? Dizendo que é como se o nosso organismo estivesse nos atacando, nos destruindo. Isso não acontece absolutamente, isso não é fato. Por quê? O que acontece é que nós temos no nosso conjunto de células leitoras três pares de células que elas são reversas, elas são perigosas, elas fazem destruição do nosso organismo, certo? Então, são estes pares de células que vão causar todas as destruições das mais variadas formas. Depende de como ela está entrando no seu organismo, de que forma, o que é que ela está querendo no seu organismo, que elas sabem o que querem, têm objetivo, certo? Então, veja só, dentro do nosso organismo, nestas fitas leitoras que eu estou falando, nós temos várias. Nós temos enzimas, fibrinas, aminas, peptídeos, renina, proteínas, RNA, uracila, acetilcolina, são todas fitas leitoras dentro do nosso organismo. Cada uma vai agir de acordo com o sistema que ela está designada. Por exemplo, a acetilcolina vai agir lá nos neurotransmissores, e por sinal é o acetilcolina que vai trazer todos esses comandos para dentro do organismo e fazer todos esses estragos nas articulações. Daqui a pouco a gente vai ver melhor isso, certo? Então, estes comandos, eles atravessam estágios dentro do nosso organismo. Como assim? Atravessam estágios. E é assim. Por exemplo, nós temos a espondilite anquilosante. Ela é uma doença sistemática, prototópica, caracterizada pela inflamação do esqueleto axial, das grandes, médias e pequenas articulações, referindo dor lombar, rigidez articular no terceiro segmento da árvore gênese sacral. Então, veja só. Por que eu iniciei pelo espondilite anquilosante? Porque essa inflamação, ela é a primeira. Então, ela é a primeira, ela é, digamos assim, a matriz para as outras, certo? É o primeiro estágio, a espondilite anquilosante. Então, os comandos verbais, que são reais, certo? Falando em comandos verbais, eu vou abrir aqui um parênteses, né? Você veja, numa família, o pai e a mãe, o esposo e a esposa, o filho, a filha, os irmãos. Muita atenção com o que eu vou falar. Porque, veja só, quando numa explosão de raiva a gente
lança um comando verbal muito odioso em cima de uma pessoa, automaticamente nós já estamos lançando a enfermidade sobre essa pessoa, certo? Isso aí é fato, a gente já lançou. Muito embora ela não vai se impregnar ali naquela hora, naquele momento, ela não vai se impregnar não, ela vai se impregnar, mas ela não vai aparecer naquela hora, naquele momento, mas com o decorrer do tempo, estas enfermidades vão aparecer no decorrer de 10, 15, dependendo de quem efetivou o comando e de quem recebeu o comando. Então, é uma coisa muito perigosa. Pais que agridem filhos verbalmente, que ficam, né, lançando assim ódio sobre os seus filhos, acabam trazendo enfermidades. Inclusive, o pai e a mãe têm comando direto no filho. Então, é pior ainda. Então, eles têm comando, então eles trazem um perigo muito grande, um risco muito grande a trazerem estas enfermidades nas articulações. Porque estes comandos, no caso da espondilite, ela entra nos forames sacrais, ela já entra ali pelos forames sacrais, pega o seio sagital, pega o líquido da coluna, vai para o seio sagital, desce no sangue e faz assim um estrago dentro do organismo, né? E nós temos também uma central de comandos que é no coração, eu já falei para vocês anteriormente. Nós temos uma central de comando no coração, nós temos também outra central de comando no tálamo, né? Estes comandos, quando eles recebem, então, por exemplo, a acetilcolina como neurotransmissor, ele absorve aquilo tudo, certo? E ele vai jogando dentro do organismo. E ali as células boas, as fitas leitoras boas, as células boas que cuidam do organismo, elas ficam em pane, elas ficam atordoadas. É como se de repente chegasse assim um bando de pessoas do mal e pegasse ali aquelas pessoas, entendeu? Então é uma coisa assim bem cruel. Então vejamos uma coisa. Eu vou ler aqui algumas citações, certo? Eu vou ler aqui algumas citações só para a gente começar a ver como é que a literatura vê estas inflamações e o que a gente tem a dizer sobre isso, certo? A espondilite anquilosã é quando o sistema imunológico passa a atacar suas próprias articulações por razões ainda não compreendidas. Ele diz que passa a atacar suas próprias articulações, o sistema imunológico, de forma alguma. O sistema imunológico jamais faria isso. As células de defesa, as células que cuidam do organismo, elas jamais atacariam o organismo. O que ocorre é que 3 pares de células que estão sempre envolvidas nas fitas leitoras, elas se anelam a um conjunto de fitas iguais a elas, certo? Encabeçam com alfa e beta e elas fazem aqueles anéis e fazem o que elas querem, certo? Tá aí o Covid, que é um exemplo disso aí, sendo que é de uma outra forma, certo? Os sintomas costumam se instalar aos poucos e ao longo dos anos. É verdade, os sintomas, eles se instalam, como eu já disse, você lança um comando hoje, mas aí ele entrou, ele aceitou. No teu controle remoto, você não está vendo nenhuma ligação ali, mas você vai ali, você vai escolher o canal que você quer. Então, ele vai... como é que se diz, o comando, ele é aceito no organismo de imediato, ele capta e aí vamos ver o que acontece, né? Então, cada um vai responder de acordo com a sua fita genética, com a sua herança gene, com a sua fita de codificação. Por isso, as respostas são bem diferentes para cada indivíduo. Ele diz também, esta doença está relacionada com a presença de um antígeno específico, HIA e B27, que na realidade, para começar, antígeno,
ele jamais, o antígeno, ele é uma espécie de radar dentro do sistema imunológico e é ele quem aciona outro conjunto de células quando tem uma invasão lá dentro do organismo. Então é mais fácil o antígeno ser atacado do que ele fazer qualquer coisa dentro do organismo. Se aparece o antígeno é porque é ele quem capta tudo o que está acontecendo ali quando chega algum invasor e ele já manda informações para outro conjunto de células que vão ajudá-lo a expulsar aquele invasor. Então o antígeno, ele jamais faria qualquer coisa contra o nosso organismo, certo? Depois, então, todas as enfermidades que envolvem articulações, elas trazem características semelhantes. O diferencial, como eu já acabei de falar, é apenas a variante de herança gênica do paciente. As características são semelhantes. Então, eu elenquei estas enfermidades aqui para mostrar para vocês o que é que acontece nesse contexto. Por exemplo, os estágios, quais são os estágios? Eu tenho espondilite anquilosante, depois eu tenho artrite, depois, aí você pode, se você observar nas enfermidades, você veja que uma vai tendo uma coisa a mais do que a outra, cada uma vai aumentando, vai tendo uma coisa a mais do que a outra. É por isso que eu falo desses estágios. Então tem a espondilite, daqui a pouco aí vem a artrite, daqui a pouco a artrose. A artrose, você observa, já é uma consequência da artrite, já é uma coisa mais aumentada, já é uma inflamação mais aumentada. Aí você tem o lúpus. O lúpus, se você comparar o lúpus com a fibromialgia, a fibromialgia da mesma forma que a artrose está para a artrite, a fibromialgia está para o lúpus. Então a fibromialgia, ela é consequência já das inflamações. Aqui nós demos o nome de lúpus, né? Uma inflamação, digamos assim, generalizada dentro dos sistemas. Mas o que é que vai acontecer? A fibromialgia, ela já vai estar pior. Ou seja, assim como lá numa aula anterior, na aula 9, eu estava falando que no caso das inflamações por conta do diabetes, que tem DAC, NAC, então, quando chega na nefropatia, já é o estágio final. NAC, DAC, nefropatia, são os estágios já finais, onde já praticamente não tem jeito, né? E pode até ter, depende aí daqui a pouco eu vou falar sobre um tratamento que pode ser que resolva, né? Mas já são estágios finais, estágio praticamente de óbitos. Da mesma forma é a fibromialgia. Então a fibromialgia, ela já é um estágio mais elevado do que o lúpus. Por quê? Como assim mais elevado? Porque no lúpus nós vamos ter, na fibromialgia, no lúpus nós vamos ter os sistemas todos que foram atingidos, certo? Já na fibromialgia nós já vamos ter outro tipo de digamos assim, inflamações ou de enfermidades tudo junto, misturado, né? Como fadiga, cansaço, sensibilidade demais na pele, na cabeça, ansiedade, nervosismo, depressão. Então, veja, tudo associado àquele conjunto de enfermidade que já estava dentro do organismo. Você imagina que uma pessoa com fibromialgia tem um sofrimento muito grande mesmo. Porque o que está acontecendo com ela? Na minha opinião, é uma pessoa que acha que não fica bem nem em pé, nem sentado, nem deitado, nem dormindo, nem acordado, nem de jeito nenhum. Ela fica muito mal o tempo todo. Por isso que ela tem um conjunto de tantas enfermidades circulando ela. Porque no momento em que estas células invasoras
tomaram conta do sistema, foram aos poucos, começaram com a espondilite, artrite, artrose, foi aumentando e chegou no lúpus. O lúpus já atacou os sistemas, quer dizer, os sistemas já estão todos ali invadidos pelas células reversas. E aí, de repente, a fibromialgia é um quadro ainda mais grave, é quando elas dominaram, veja, o sujeito não foi a óbito, mas ele está com o sistema respiratório, digestivo, circulatório, com todo nervoso, com todo o sistema dominado pelas células reversas, pelas fitas leitoras reversas. Então, assim, é um quadro que eu não desejo para ninguém, porque eu acho que é uma das enfermidades mais sofridas, digamos assim, talvez seja até pior do que o câncer, eu acho, porque você está sentindo tudo de uma vez só no seu órgão, se uma enfermidade só, uma dorzinha só no dedo, você já fica, né, apavorado. Imagine um monte de enfermidades, de inflamações de uma vez só em uma pessoa. Então, gente, tudo isso, por favor, aí vai um recado para vocês. Tudo isso é o resultado de um tratamento que uma pessoa dá à outra. É um comando verbal de ódio, alguém que fala, se expressa com muito ódio se referindo a outra pessoa, alguém que digamos assim, que deseja um mal muito grande a outra pessoa. E tudo isso o organismo absorve de certeza, porque o organismo é cheio de células leitoras o tempo todo. Nós temos, gente, dentro do nosso organismo, nós temos essas fitas que eu acabei de falar, que eu falei ainda há pouco, renina nos leitos arteriais, as fibrinas, o RNA, a uracila lá em genética, o acetilcolina em neuro, elas estão trabalhando o tempo todo no nosso organismo, trabalhando para que o nosso organismo se mantenha bem. Aí, de repente, tudo isso desmonora, uma invasão de células ruins em todas essas fitas leitoras, elas se desestruturam, não sabem mais trabalhar. Não é que nem pensem em nenhuma hipótese que o sistema imunológico está agredindo o ser, o indivíduo. Jamais, jamais. Elas estão sendo atacadas pela invasão de células reversas em nosso organismo. Agora, veja só, eu também vou apresentar um tratamentozinho que eu costumo sempre colocar assim nos vídeos, no final dos meus vídeos, porque de nada adianta eu estar falando todo esse conhecimento aqui e aí você perguntar e tem uma solução. É realmente bem difícil fazer um tratamento em que chegou nesse último estágio, que já é praticamente um estágio de óbito, né? Se não for de óbito, mas é de grande sofrimento, né? No caso da fibromialgia. Então, talvez não seja de óbito não, mas é muito sofrimento. Então, a primeira coisa seria, existe uns spa de naturalismo, uns spa de naturalismo. Eu levo muita fé nesses spa, porque o sujeito entra e ele vai limpar todo o organismo, de toda a impureza das células, de toda a impureza de alimentos impuros, e aí a pessoa realmente há uma renovação. E como as células alfa são muito potentes, é possível, eu acredito, que essas células se recuperem, né? Elas têm uma capacidade enorme de se recuperar, pode ser que elas se recuperem. Então, a fazer uma limpeza dessas células, adotar o máximo de alimentos naturais, colocar em seu cardápio alimentos o mais natural possível, né? Utilizando sucos verdes, usar e abusar de frutas e verduras e tal, para que o organismo tenha essa refrigeração, essa limpeza, né? Exercícios e fisioterapia, né? Porque a fisioterapia
são exercícios, mas às vezes uma coisa é distinta da outra, tanto que tem 2 cursos, né? Educação Física e Fisioterapia. Então, os exercícios também são muito positivos, se é que é possível fazer, né? E a fisioterapia tem ajudado muito estes pacientes nesses estágios, né? É uma das áreas que tem contribuído bastante para que eles consigam sentir um pouco mais de relaxamento e de calma. A hidroterapia é fantástica, gente. A hidroterapia é o uso da água das mais diversas formas. Tomar sempre água pura, água mineral purificada mesmo, não é essa nem que passa nos aparelhos lá, água pura mesmo, aquela que vem direto da fonte, porque aí ela vem bem rica, né? Nas coisas que o organismo realmente precisa. E fazer também utilizar banhos o máximo possível, banho de piscina, banho de mar, outra forma também de utilizar essa água, banho de banheira com água quente também é fantástico. Também fazer escalda-pés, né, que é uma coisa muito boa, traz muita saúde ao organismo. Todo livro de medicina natural fala sobre esse escalda-pés. E banhos de imersão, né, que todo tipo de banho de imersão é muito bom. Banho na água quentinha, né, porque devido às enfermidades, jamais utilizar água fria. Eu acho que a água quente vai relaxar muito mais, certo? E por fim, eu também, devido ao meu conhecimento sobre estas fitas, sobre as células alfas e tudo mais, eu também construí uma fórmula que tem me ajudado muito. Eu vou dizer do que ela é composta, porque daí vocês podem ter uma noção do que eu estou falando, né? Ela contém 3 grupos ela contém o grupo das vitaminas, o grupo das alfas e contém, o grupo das alfas e contém o grupo das vitaminas, das alfas e deu um branco agora, mas não tem nenhum problema, é bobagem. Dos minerais, ó, quase que eu esquecendo, as vitaminas, as alfas e os minerais. Então essa fórmula é composta disso e ela ajuda muito o organismo a sobreviver a estas invasões reversas. Então, gente, nesta 10ª aula eu também estou encerrando, né? Eu ainda tinha projetado de fazer mais 2 séries, em 2 meses, fazer mais 2 séries de 3 apresentações, que seriam 6 vídeos ainda. Eu ainda teria muita coisa para apresentar. Mas este vai ser o nosso último vídeo, porque eu também preciso me cuidar e pode ser que eu também receba muita invasão por conta desses vídeos. Sim, a gente também recebe invasão de células reversas. Então, eu também preciso me cuidar, porque eu tenho muita coisa ainda para fazer, tenho livros para escrever, artigos e tudo mais. Então, os vídeos vão ficarem de fora, mas tem muita instrução, muita coisa que pode ser vista. E eu agradeço desde já a todos, né, os seguidores, as pessoas que estão nos acompanhando. E até!